Olá, olá. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos em mais um dia de culto. Deixa eu colocar meu livro aqui que eu tava dando uma olhada. Chegamos praticamente hoje também no módulo improviso. Hoje nós estamos totalmente no módulo improviso. Estamos caminhando de acordo com o que a gente lembra. Eu não tive tempo de estar estudando, mas não dá nada não. Vamos lá? Fazer a nossa prece de abertura. Deixa eu ver se eu consigo cantar uma musiquinha, que hoje eu tô sem voz. Gente, peguei essa danada dessa gripe que tá rodando aí. Meu Deus, só por Deus. Vamos lá fechar os nossos olhos. E levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele amparo, auxílio, proteção e equilíbrio. Que possamos sentir o Seu amor, a Sua paz em nossos corações, em cada passo que dermos durante todo o dia. Que possamos ser luz e amparo, instrumentos na mão dEle, aonde quer que passamos, com quem quiser e com quem quer que falemos. Que a luz do nosso Mestre Jesus predomine em cada cantinho, em cada coração, nos trazendo a paz e o equilíbrio, para que possamos passar por este período tão turbulento, com mais tranquilidade, com mais serenidade. Gratidão pela oportunidade de estudo, Mestre, e esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Deixa eu só abaixar aqui, gente. Eu tô com esse dispositivo novo. Gosto muito de mudança, mas às vezes é bom, né? Vamos lá estudar? O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós paramos no meio, né? Do estudo do duelo. Vou abaixar mais um pouco, meu ouvido tá muito sensível. Então vamos lá, continuar, né? Parágrafo 12. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em quem apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro no jardim das oliveiras: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada. Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo. Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue, mas que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizestes de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar a minha honra, dirás à sua voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo, pois por todos os ultrajes que recebeu. Não somente o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregastes numa madeira infamante, mas ainda, no meio de sua agonia, pôde-lhe ouvir as zombarias que lhes eram prodigalizadas. Que reparação, pois, de tantos ultrajes vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso.
e ao ultraje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos trará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa fronte não temeria, também ela, de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, ele não deu esse direito senão à natureza somente, para se reformar e se reconstruir, mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos, como o suicida. O duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e a outro, o soberano Jesus, juiz, prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão, raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue do seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Eu achei que eu fosse conseguir... Oi, meu amor, seja bem-vinda, bom dia. Eu achei que eu fosse conseguir ler tudo só hoje, mas eu acho que não convém esticar muito, não. Gente, eu acho que isso aqui é nada mais, nada menos do que a gente falou no culto passado, no culto anterior e o que a gente está vivendo hoje. Por que, Tine, o que a gente está vivendo hoje? Quantas pessoas estão tirando vidas porque não aceitam um desaforo, porque não aceitam a diferença do outro? Amo. Porque não aceita que o outro pense diferente, que o outro aja diferente, que o outro tenha valores diferentes. É não respeitar o próximo, a vontade do próximo, o direito do próximo, né? Imagina se o próximo, eu acho isso interessantíssimo, porque as pessoas, elas têm essa reação agressiva, igual, vamos pegar de exemplo aí aquele senhor, um rapaz, né, não sei, que matou um senhor empurrando ele numa briga de trânsito há pouco tempo atrás. Aí eu te pergunto, já pensou se fosse ele até essa reação e a pessoa que se defende é que fere ele, é que tira a vida dele? Aí com certeza lá do outro lado, quando ele acordar, tiver consciência do que aconteceu, ele vai querer obsediar outra pessoa. Não, ela acabou com a minha vida. Não, cara, ela estava se defendendo da sua loucura. Você lembra quando eu conversei com vocês sobre ficar em casa, igual na época da pandemia? Não sair, não entrar em furdunço, não ficar no meio de gente, não envolver com pessoas que você não conhece, não dar confiança, não dar muita corda, ficar na sua. Pois é, o processo é praticamente o mesmo. Vamos prestar atenção no nosso comportamento, vamos prestar atenção nos nossos pensamentos. A gente não tem o direito de reagir a nenhuma injúria. Olha o exemplo que o Evangelho deu. Imagina se Jesus Cristo fosse cobrar tudo o que foi feito com ele. Cara, não ia restar um de nós aqui. Porque se vocês acham que nós não participamos desse processo com Jesus, vocês estão precisando estudar mais e acreditar no que estuda. Tá? Então, vamos pegar o exemplo do nosso irmão mais velho e começar a entender a mensagem dele. Por que quem tem mais coragem é aquele que fica caladinho e oferece a outra face? Porque ninguém tem esse grau de humildade. Quem nesse mundo que tem humildade o suficiente para saber que tá certo, que o outro tá falando asneira e fica calado, falar não. Vou perder meu tempo, não. Eu sei que eu tô certa, eu estudei isso ontem. Deixa eu falar, não dá nada não. Um dia ele vai perceber. E deixa. É simples, é fácil. A própria pessoa que tá ali esbravejando, dando trela, passando mal, de raiva, de ódio, de ira, ela vai ficar sem graça. Vai falar assim, por que ele não responde, não conecta comigo nessa vibe de ira? Eu não tô entendendo. E aí entra de novo aquela questão que eu falei pra vocês sobre frequência, né? A pessoa, ela tem uma frequência e você se conecta a ela se você quiser. Então, ele tá naquela frequência da ira, ele quer muito te ferir, mas você não quer de coração, né? Eu não quero aqui daqui pra fora, não, que é pro povo achar que eu sou uma pessoa equilibrada, mas por dentro eu tô aqui. A hora que eu sair daqui, eu vou pegar meu carro, se ele estiver na rua, eu vou passar por cima. Não, é de dentro pra fora.
né? Aí o que acontece? Eu não vou me conectar a ele. Nem ele vai saber o que fazer, porque ele tá acostumado a jogar aí, a primeira pessoa pega e conecta e fica ali aquela rixa, aquela briga, é o que ele sabe fazer. O dia que ele mandar a ira que você não responder, ele vai ficar perdido. Vai falar, e agora o que eu faço? Ele não quer brigar, e agora? Como é que eu faço? Aí você vira as costas, vai pra casa, evita uma tragédia, né? Evita aí estragar 2 vidas, porque essa pessoa que com certeza te lançou a ira, ela tá completamente descontrolada, ela tá perdida dentro do seu próprio espaço físico. Então, além de você se ajudar, permanecer em oração e vigilância, você ainda ajudou o pobre coitado, que queria só te atrapalhar, né? Então, vamos pegar aí sempre o exemplo de Jesus, que sofreu tudo aquilo e que no final, antes de desencarnar, porque depois de tudo que fizeram com ele, mesmo com toda, né, a ascensão que ele tinha, não fazia sentido ele ficar aqui, ele foi embora todo desflagelado. Aí o que ele fez? Oração por aqueles que feriu ele, que machucou, né? Que flagelou ele todinho. Ele falou, oh, meu Deus, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, não. E não sabia mesmo, como não sabem até hoje, né? Então isso é uma prova de grandeza. Isso é uma prova de evolução moral, evolução espiritual, né? Saber respeitar o processo do outro, mesmo que isso me doa muito, principalmente meu orgulho. E outra, ainda tem a questão dos nossos compromissos reencarnatórios, né? Ninguém vive aquilo que não precisa. Não existe erro mediante ao nosso espírito criador. Não existe um, nossa, talvez seja assim. Não, talvez não é assim. Ele não erra, por isso que ele é Deus, né? Então vamos confiar aí também no nosso processo. Mas vamos ficar parados também não, né? Esperando a morte da bezerra. Vamos lá? No livro dos Espíritos... Gente, hoje eu tô rapidinha, que eu quero falar pouco, porque minha garganta não tá legal, tá? Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. É o que nós estamos estudando. Nós demos uma repetida na semana passada, né? Nas primeiras. Mas agora eu marquei certinho. Para nós não errar. Mas foi bom pra gente fixar, né? Pra gente parar de achar que a espiritualidade é mágica. Ela vai chegar lá com a varinha de condão pra lá, plim, 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 fazer milagre, né? E não, a gente entendeu nessa repetiçãozinha que tudo faz parte das leis da natureza. Então, o que tiver dentro das leis da natureza, que a espiritualidade tiver permissão, inclusive, de fazer, é o que ela vai fazer para estar auxiliando a gente. Caso contrário, não existe mágica. A gente vai passar pelo processo sim. Beleza? Então, vamos lá. Pergunta de número 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Perguntou Allan Kardec para os espíritos, eles responderam, algumas vezes. Os espíritos, de outras vezes, e o mais frequentemente, é que nisso escolheis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós, que sois o vosso próprio gênio mau, né? Então a gente precisa parar de achar que tudo de ruim que acontece com a gente é uma influência, é um obsessor. Ai, ontem eu saí, sabe? Aí eu fui ali num bar com os amigos, eu ia só comer. Mas aí veio um obsessor, parou do meu lado, mandou beber. Menino, eu bebi que eu cheguei em casa aquele modelo. Não, o obsessor que mandou você beber, não. Você bebeu porque você quis. O obsessor ele pode ter sentado ali do seu lado e visto, né, a sua vontade aqui dentro, ó, enrustida. Mas você bebeu porque você quis, né? Lá vem, meus amigos, ô alegria. Pergunta de número 535. Vamos esperar ele passar que eu vou beber uma água. Parece que ele não passa, né? Quando nos acontece... Ai, amiguinho, passa. Essa é a prova, né? Prova de paciência. Assim com osso, 8,99 o quilo. Costa dianteira, 12,99 o quilo. Capa da 100, 16,99 o quilo. Capa da paleta, músculo dianteiro e paleta. Pergunta de número 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? E os espíritos respondem:
Agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes. O que aconteceria se negligenciasse em agradecer? E os espíritos respondem: o que acontece aos ingratos? Mais uma pergunta na mesma questão. Entretanto, há pessoas que não oram, nem agradecem, e às quais tudo sai bem? Aí os espíritos respondem: sim, mas é preciso ver o fim, pois pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir, né? Então, é tudo muito justo. Deus não comete erros. Quem muito recebe, muito será cobrado, né? E aí você tem o direito de agir como você quiser. Igual, por exemplo, já adquiri todo o conhecimento que eu adoro estudar, né? Quântica, espiritualidade, ufologia, né? Tudo isso eu gosto de estudar. E aí eu adquiri esse tanto de conhecimento. Sei um monte de coisa. Aí eu vou guardando pra mim, né? O que eu quero? Não, vou ensinar não, corri atrás. Fiquei em casa, ó, noite após noite, lendo, esse povo aí tudo na farra. Eu não, se vocês quiserem que corre atrás. Adiantou eu aprender? É interessante. Oi, meu amor, seja bem-vinda. É interessante uma pessoa adquirir esse tanto de conhecimento para ela guardar para ela agir de forma egoísta, sabendo que lá fora tem N pessoas sofrendo com angústia, com ansiedade, com síndrome do pânico e não sabe por quê? Não sabe que é uma questão energética, uma questão vibracional, é uma transformação do planeta, é uma conexão que você está fazendo com uma frequência com uma pessoa que te incomoda, né? Coisas simples que você pode mudar de acordo com o seu comportamento moral, que você pode transformar a sua vida só mudando o seu comportamento moral, as suas atitudes. Aí eu vou guardar pra mim. Não, eu não. Vocês que se virem. Cara, é o cúmulo do egoísmo. Então, muito será cobrado de quem muito foi dado. Inclusive, ontem a gente estava estudando isso lá no estudo no GECAL, que eu acho máximo, gente. Muitas vezes casa, né? Nossos estudos lá com isso tudo aqui. Cara, você que adquiriu muito conhecimento, você tem pura obrigação de compartilhar. Você tem pura obrigação, para quem quer, né? Para quem quer, né? Você pegar um guarda-chuva, uma Bíblia e colocar embaixo do braço e ficar gritando e mandando os outros vir, que se você não vir, você vai ver. Eu já levei uma guarda-chuvada. Quem anda de ônibus aí vai lembrar que lá no terminal tinha uma senhorinha que fazia isso. Ela colocava a Bíblia embaixo do braço, pegava um guarda-chuva e ficava lá pregando. E quem não passasse, olhasse, prestasse atenção, ou desse um aleluia, ou falasse alguma coisa, levava uma guarda-chuvada na cabeça. Eu já tomei uma guarda-chuvada. Então não é assim também não, tá? Sair por aí dando-lhe evangelho na cabeça de quem não quer ouvir, não. Mas pra quem tá buscando, pra quem quer aprender, pra quem tá tentando, cara, você tem pura obrigação, sim, de estar auxiliando. Eu não gostei desse novo processo aqui, não. Não gosto de marketing. Nem? Vamos lá? Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Vamos só começar esse, porque eu tô indo muito rápida. E a gente já finalizou essa questão do duelo, tá? Então vamos começar isso pra gente estar acelerando. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Pergunta de número 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? E os espíritos respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Na mesma questão, esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? E os espíritos respondem: algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não tem outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar
acalmar ou dirigir. E aí vem aqui embaixo. Mas é evidente e não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Então, gente, o que ele está falando aqui? Que Deus, ele é muito grande, né? A gente tem que parar de achar que Deus é uma personalidade, é um ser, é algo palpável, né? A gente tem que parar de achar que existe uma figura, um velhinho com uma bata branca, com a barba gigante, pegando até aqui embaixo, com um cabelão imenso, né? Aquela sandália de Jesus, esperando. Não, gente, Deus, ele é um organismo. Ele é um contexto, ele é tão imenso, ele é tão imensurável que não tem como a gente falar, pegar, palpar, mostrar, tirar foto, fazer uma selfie. Não tem jeito. Deus, ele é um organismo vivo. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Ah, tá, só para concluir. Então é por isso que ele sempre terá o quê? Agentes trabalhando por ele. Quem são os agentes de Deus? Nós. Os nossos mentores, os espíritos ascensos, né? Os espíritos angélicos que vivem lá, que Jesus faz parte dessa cadeia, né? Que inclusive é o nosso diretor aqui do nosso planeta, que foi escolhido muito antes mesmo até do planeta ser criado, né? Então, Deus, ele é o todo, ele é um contexto, ele abraça tudo, né? Só um exemplo, que era o exemplo que eu ia dar para vocês, que vamos supor, só para você entender, como assim, Tim? Deus é um organismo, não consigo entender isso. Vamos supor que o seu cérebro, a sua massa cefálica aqui dentro da sua cabecinha, ela é Deus. E aí, daqui para baixo, tudo é comandado pelo seu cérebro. Então, cada célula do seu corpinho, cada célulazinha do seu fio de cabelo, de sua unha, essa pelinha que você arranca da sua boca quando resseca, cada partezinha dessa é um indivíduo, é um ser humano, vamos supor assim. Então, o organismo, Deus, funciona da mesma forma. Ele é um todo, ele é um complexo, ele é um geral. Não tem como eu pegar uma figura e falar, olha, esse cara aí é Deus. Ó, tá vendo essa luz aí? É Deus. Ah, tá vendo aquele sol ali? Não, não tem jeito. Deus é o todo, beleza? Então, ele não vai influenciar na nossa vida de forma direta, que é isso que está falando o livro dos Espíritos. Ele sempre vai ter um agente para trabalhar por ele. E se a gente tiver humildade, a gente vai perceber que nós também somos agentes de Deus. Sempre que a gente está auxiliando uma pessoa que precisa, sempre que a gente está dando suporte para os animais, cuidando da natureza, cuidando do planeta, que é o único lugar que vai nos habitar nesse organismo vivo, né, que é o universo. Então, nestes momentos, nós somos o quê? Agentes em obra divina, auxiliando quem? O grande comando do Espírito Criador lá em cima. Então, somos todos agentes de Deus. E ele não vai jamais pegar a mãozinha dele e vir aqui e fazer um milagrezinho, não. Porque ele é um organismo. Mas a gente ainda não tem consciência, não consegue imaginar isso, né? A gente precisa diminuir ali a figura de Deus, trazer ele até no formato de um indivíduo para tentar entender e acreditar. Mas um dia a gente chega lá, faz parte do nosso processo. Tinha gente aí que no passado nem acreditava que existia Deus, que a gente era obra do acaso. A gente vê que, explodiu aquela pedrinha, bolotinha de gás, brotou nós, a gente tá aqui, né? Fazendo o que? Ai, nada, vivendo, a gente vamos viver. A gente tá aqui, quando morrer, aí morreu, acabou tudo, né? E cada um vai embora pra onde? Ai, não sei. Não é assim que funciona, não. Tá? Deus não joga dados pro universo. Olha eu aqui, vamos lá puxando o saco do meu livro favorito. Anuário, Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita. Eu puxo um saquinho também de Chico. Como não, né? A gente tem que parar com isso, a gente deixar ele descansar. Vamos lá? Descansar o quê, né? Como ele mesmo nos ensinou, quando nós vamos é que o trabalho começa. Tô brincando. Vamos lá, Chico Xavier e suas mensagens no Anuário. Leitura de número 54, Grandeza.
ditada por Emmanuel. Quanto mais avança o tempo nas trilhas da história, apartando-se-lhe da figura sublime, mais amplo esplendor lhe assinala a presença. Ele não era legislador e a sua palavra colocou os princípios da misericórdia nos braços da justiça. Não era administrador e instituiu na caridade o campo da assistência fraternal, em que os mais favorecidos podem amparar os irmãos em penúria. Não era escritor e inspirou, e ainda inspira, as mais belas páginas da humanidade. Não era advogado e ainda hoje é o defensor de todos os infelizes. Não era engenheiro e continua edificando as mais sólidas pontes destinadas à aproximação e ao relacionamento entre as criaturas. Não era médico e prossegue sanando os males do espírito, além de suscitar o levantamento constante de mais hospitais e mais extensas obras de benemerência, capaz de estender alívio e socorro aos doentes. Ensinou a prática do amor, renunciando à felicidade de ser amado. Pregou a extinção do ódio, desculpando, sem condições, a todos aqueles que lhe ultrajaram a existência. Não dispunha dessa ou daquela posse na ordem material dos homens e enriqueceu a terra de esperança e de alegria. Não viajou pelos continentes do planeta, mas conversando com alguns necessitados e desvalidos na limitada região em que morava, elevava constantemente os destinos da vida comunitária. Embora crucificado e tido por malfeitor há quase 20 séculos, quando os povos tentam apagar-lhe os ensinamentos, a civilização treme nas bases. Esse homem, que conservava consigo a sabedoria e a beleza dos anjos, tem o nome de Jesus Cristo. O seu imenso amor é a presença de Deus na terra e a sua vida é e será sempre a luz das nações. E que assim seja. Oi! Seja bem-vindo, Petros. Ai, isso é um presente, tá, cara? Eu acho massa conhecer gente com essa força que você tem, com essa determinação. Gratidão por ter entrado no meu caminho. Gente, e que mensagem maravilhosa, né, cara? Vinda de Emmanuel, no livro do nosso padrinho. Para mim, ele é nosso padrinho, Chico Xavier, que veio, doou a sua vida para nos trazer de volta, para falar, bota o pé no chão aqui, a mensagem é essa. Vamos aqui colocar o Consolador prometido no nosso caminho. E vamos pegar isso como base, né? A gente precisa fazer de Deus e de Jesus o nosso exemplo. Então é recíproco a gratidão. Porque não tem outro caminho, né, gente? Senão amar, amar, amar e amar. Amar sem medida. Amar sem esperar retorno. Amar sem escolher quem, sem escolher onde e sem escolher o quanto. É só amar. E aí depois vem a retribuição. Doando a outra face, a gente vai chegar lá e vai ter aí a nossa integridade física, moral, emocional e espiritual, que é a única coisa que importa nesse planeta escola. Vamos lá encerrar? Vamos? Pra gente terminar a nossa semana abençoada, né? Elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo essa mensagem maravilhosa que recebemos do nosso irmão Emmanuel, aquele que realizou um grandioso trabalho aqui sobre este planeta escola, com o nosso irmãozinho Chico Xavier, uma pessoa tão linda, tão serena, com cheiro de jasmim. Graças e gratidão. Que a sua luz possa permanecer no coração de todos nós, nos guiando, nos amparando, tendo como escudo, tendo como espada, o nosso Consolador prometido, a certeza de que não estamos sós, de que somos agentes de Deus, sob os cuidados de agentes de Deus,
somos responsabilidades de outros, assim como temos responsabilidade e somos totalmente responsáveis por aqueles que cativamos. Que possamos ter amor, compaixão e respeito ao processo de cada um e principalmente ao nosso processo de despertar, que por muitas vezes pode ser tão doloroso. Que tenhamos compaixão conosco, que tenhamos respeito com as nossas dores, as nossas dificuldades e, acima de tudo, que possamos ter fé nos ensinamentos que recebemos, nos estudos, nas mensagens e nas luzes que aparecem em nossas vidas, nos guiando, nos auxiliando e nos amparando todos os dias. Graças te damos mais uma vez, Mestre, por este momento de inspiração, por essa luz, pelo cantar dos pássaros e pelas bênçãos, pelas dores de avisos, pelos caminhos dolorosos que seguiremos e que possamos ter a compreensão de que por muitas vezes se dói, é porque ainda não aprendemos a caminhar na direção correta. Graças te damos mais uma vez e que assim seja. Que assim seja. Vamos lá estudar? Vamos lá estudar. A gente está quase terminando o nosso livro. Coisa boa. E hoje nós vamos entrar no capítulo 14, nas estações orbitais. Gente, a gente está entrando numa fase complicada e não complicada, né? Complicada para quem tem muita dificuldade de aceitar e não complicada para quem já sabia que era bem por aí. Que é a mistura. Não tô falando só do livro não, tá? Tô falando do acontecimento geral. Que é a mistura da ufologia com a quântica e com o espiritismo, a espiritualidade. A gente vai começar a entender que não tem como não misturar, porque tudo é um processo, né? Faz parte de um processo. Primeiro que a gente não vive sozinho nesse espaço, universo gigante, não tem jeito, né, gente? É muita prepotência a gente acreditar que Deus construiu um universo desse tamanho para abrigar só essa bolotinha bem pequenininha, que não chega a ser nem o tamanho da ponta da minha cenourinha, né? Se a gente for olhar aí a extensão do universo, desculpa, nós não somos realmente nem um grãozinho de mostarda. Nossa, que eu falo é o planeta. Desculpa de novo. Imagina o nosso ser humano, né? Nem tem como medir dentro da extensão aí do universo. Então a gente tem consciência de que Deus, dentro da sua perfeição, da sua onipotência, da sua grandeza infinita e imensurável, ele não construiu só o planeta Terra e pôs vida só aqui. Então a gente já está começando a ter provas disso. A gente começa a entender que nós fazemos parte, como disse Chico Xavier naquele programa Pinga Fogo, em 1971, se eu não me engano, ou antes disso, não sei, que nós fazemos parte de uma família universal, né? Que quando nós subimos ali, ou descemos, ou ficamos em qualquer lugar, quando nós passamos, porque as dimensões são aqui, tá, gente? Quando nós passamos ali para a quarta dimensão, a gente já tem essa consciência da amplitude que é. Por isso que Deus tem os seus agentes, né? Que a gente estava estudando agorinha. Porque é tanto planeta, é tanto serzinho, são tantos seres que além de nós, seres adâmicos aqui do planeta Terra, tem os outros, né? Então são tantos que não teria como Deus cuidar de um por um mesmo com a sua onipresença. Seria assim, pequeno, né? A gente achar que Deus age desse jeito. Deus é perfeito demais, gente, né? Vamos lá, vamos combinar que a gente precisa tentar entender tanto, não que ele vai dar conta, não. Então, com essa compreensão, com essa ideia, a gente já acredita e tem ciência de que nós não estamos sozinhos no universo. Mas agora a gente já vai começar a ser apresentado para eles, né? Vocês lembram, inclusive eu tô lendo um livro, já tinha visto, né? Mas tô lendo de novo o livro Data Limite. Então a gente superou, graças a Deus, a data limite, né? Que era ali em 2019. O que é a data limite, Tchê? Vamos lá. Vamos lá. Não vou falar sobre isso, não, mas vamos lá. Nós, depois que Jesus Cristo veio pra cá e finalizou a era de peixes, começou a era de aquários, é isso mesmo? Ele deixou aí os seus ensinamentos na certeza de que a gente ia abraçar, de que a gente ia colher, de que a gente ia amadurecer. Quando teve a explosão das bombas lá em Hiroshima e em Nagasaki, nossos
nossos amiguinhos, né, os diretores, seres angélicos que dirigem os outros planetas, eles acharam importante fazer uma reunião para estabelecer o limite do ser humano mediante a conhecimentos que ele ainda não tinha. Por exemplo, a bomba atômica, a potência nuclear. Por quê, Tchê? Porque eles não estão preocupados com o que a gente faz aqui no planeta Terra com a gente. Não, a gente pode se estrupiar aqui se a gente quiser, não é problema deles. Só que se a gente destruir o planeta, a gente vai atrapalhar a órbita da nossa galáxia e vai influenciar no planeta de todos eles. Então, a gente não tem esse direito. Devido a essa situação, foi convocada uma reunião para saber o que eles iam fazer com os seres adâmicos, né? Que somos nós, né? Essas criaturinhas tão primárias, tão primitivas, que vivem na galáxia deles. Jesus Cristo, mais uma vez, desesperado, advogou por nós. Aí ele pediu, isso aconteceu em 1969, pouco depois que o homem foi para a Lua. E mediante a essa reunião, desesperado para salvar os seus irmãos, mais uma vez ele pediu um prazo de 50 anos para que a gente não entrasse numa terceira guerra mundial, porque seria uma guerra de extermínio. Isso tudo não é novidade não, viu, gente? Isso tudo Chico Xavier falou naquele programa Pinga Fogo, tá? Isso aqui não estou inventando, tem muitos livros que comprovam isso. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu, né? E qual que foi o acordo feito com os espíritos angélicos? O que Jesus falou? Gente, pelo amor de Deus, eu sei que o meu povo é difícil. Eu já fui lá, eu já passei pela mão deles, eu sei quanto eles são complicados. Mas, cara, me dá mais 50 anos. Se eles não fizerem nenhuma caca pesada nesses 50 anos, aí a gente entra nesse processo. Mas se eles fizerem, aí a gente deixa o planeta expurgar eles, porque realmente não tem jeito. E graças a Deus, e a alguns espíritos ascensos que passaram por aqui, por esse planeta, a gente conseguiu superar a data que aconteceu, que expirou em 2019. Muita gente falava que era o fim do mundo, que não sei o quê, porque você vai ter essas conspirações, a galera que não estuda entra no achismo e vai inventando. Mas a gente superou. E aí, se a gente superasse, o que a gente ia ganhar? A gente ia ganhar a consciência de que nós somos uma família universal. Por quê? Para que a gente não faça mais isso. Para que a gente possa entender que se a gente quisesse matar, infelizmente a gente tem livre-arbítrio para isso, mas o planeta a gente não pode. E se a gente quiser destruir o planeta, o que vai acontecer? O próprio planeta vai expurgar a humanidade, como ele está fazendo aí, com as tempestades, os furacões e muitas outras coisas que estão vindo. Então, resumindo, a data limite é isso. E aí a gente superou essa data limite e agora a gente vai começar a ter contato, a gente vai começar a ver um pouco mais da nossa família universal. Beleza? Então, vamos lá entrar na leitura de hoje. Nas estações orbitais. Era 00:45. Meu espírito libertou-se do estado de entorpecimento causado pelo cansaço do corpo físico. Em breves minutos, eu estava entrando em sintonia plena com o plano astral. Ao erguer-me sobre o cotovelo na cama, deparei-me com um gigante de olhos de fogo, vestido com uma roupa de cor do vinho tinto colada ao corpo, com cabelos negros espetados e com o chakra frontal irradiando uma luz dourada. Assustei-me, mas rapidamente fui tranquilizado pela voz de trovão do meu visitante. Era Chaim. Conforme havíamos combinado, estou aqui para atender ao teu pedido. Vamos nesta noite visitar as estações orbitais de espíritos extraterrestres que estão auxiliando a espiritualidade da Terra durante o período do grande exílio planetário. Junto a Chaim estavam outras duas entidades espirituais de pequena estatura que possuíam roupas semelhantes à do gigante, só que da cor do céu. Eles não possuíam forma humana e permaneceram todo o tempo a 2 passos atrás de Chaim, em silêncio, com os seus grandes olhos negros, observando-me. Gente, o que é o grande exílio? O grande exílio é o processo de expurgo da Terra. Como assim o processo de expurgo? Quem não conseguiu ser trigo, quem não entrou na frequência positiva, que a Terra agora ela é um planeta de regeneração, ela não é mais um planeta de provas e expiações. Então, quem precisa passar por provas e quem precisa ser expiado não vai nascer mais no planeta Terra, vai ser exilado
Por isso a gente tem a permissão de estar voltando a ter contato com a nossa família universal, porque a gente já está começando a entrar na quinta dimensão, né? A gente já não vive mais ali preso na matéria, acha que matéria é tudo, que fama é tudo, que dinheiro é tudo, que eu tenho que brilhar na frente de todo mundo, que eu sou melhor, que eu tenho que ganhar, que eu. Esse povo vai ser exilado e vai ficar aqui no planeta. Quem já compreendeu a importância de seguir os passos dos ensinamentos do nosso diretor planetário, que está numa guerra feia lá no universo para proteger a gente aqui dentro, tá? Inclusive no TikTok aí tá rodando um monte de mensagenzinhas falando que o plano astral, os anjos estão em guerra. Gente, tá mesmo. E tem, ó... E adivinha quem que é o prêmio? A cabeça nossa, né? Então vamos nos atentar, porque na hora de criar esses vídeos cheios de folclore, o povo é bom, mas parar pra entender o que realmente está acontecendo, o povo não quer não. Levantei-me rapidamente e mentalizei a minha túnica de aprendiz para deslocar-me no plano astral. Obviamente, eu não saio de pijama. Enquanto eu me vestia, observei o espírito da minha esposa flutuando a 15 centímetros acima do meu duplo físico, em completo repouso. Naquele instante pensei, imagina se ela visse estes extraterrestres em nosso quarto. Enlouqueceria instantaneamente. E será que eu também não estou ficando louco? É verdadeiramente fantástico o mundo oculto aos olhos dos homens físicos. A vida maior. Chaim transportou-nos instantaneamente através de sua vigorosa mente à estratosfera do nosso planeta. Imediatamente pude observar gigantescas construções flutuando na órbita terrestre. As grandes estações sobre a Terra pareciam naves espaciais dos filmes de ficção científica. O grande amigo, captando os meus pensamentos, disse... Gente, peraí, só mais um pouquinho. Minha cabeça não está muito confiável, mas é isso mesmo. Os encarnados que conseguem perceber a nossa presença através da faculdade mediúnica da vidência confundem nossas estações orbitais com naves espaciais dos filmes de ficção. A utilização de veículos para deslocar-se no espaço é uma necessidade daqueles que vivem na matéria, como vós. O que vês à tua frente são grandes estações de trabalho que são construídas mentalmente na atmosfera terrestre para servir de base aos trabalhadores que se deslocam de todas as latitudes do universo na velocidade do pensamento para amparar os seus irmãos terráqueos. E por que eles estão amparando a gente nesse processo? Porque eles já passaram por isso. Não foi só uma vez, nem duas. Então, o que eles são? Agentes de Deus, atuando mediante uma civilização ainda em formação, bebezinha. A gente, mediante a família universal, nós somos bebezinho. A gente não sabe nem conversar lá, a gente nem fala. Por que a gente nem fala? Porque não sabe conversar telepaticamente, a gente nem acredita em telepatia. Então, a gente ainda é um embrião na família universal, tá? Ixi, cadê? Estes espíritos abandonam temporariamente os mais sagrados projetos em seus mundos para prestar auxílio à vossa humanidade, que vive delicado momento em seu processo evolutivo. A seleção final, antes do grande juízo, exige um grande trabalho dos técnicos siderais. O espírito de solidariedade que reina no macrocosmo reúne a grande família universal com o objetivo de trabalhar em conjunto para a evolução da Terra. Ingressamos nas dependências de uma das estações. Caminhamos por um longo corredor em formato cilíndrico e iluminado por luzes douradas. Diversos espíritos com os mais excêntricos aspectos e roupas cruzavam aquele corredor de acesso, analisando documentos e dialogando em linguagem incompreensível. Lembrei-me das histórias de pessoas que se dizem sequestradas por naves extraterrestres e ri. Diverti-me com a situação insólita.
Quem diria, eu sendo abduzido por alienígenas? Chaim, percebendo os meus pensamentos, falou: pode parecer ao vosso entendimento algo muito engraçado, mas já tivemos vários problemas em relação a essa questão que anima as rodas ufológicas de vosso mundo. Como já vos falamos anteriormente, somente espíritos evoluídos conseguem acessar a dimensão em que se encontra o vosso orbe. Portanto, não existem extraterrestres do mal que irão escravizar o vosso planeta. O Criador não permitiria tal absurdo. Inclusive, não existem ETs na dimensão material em que viveis, somente na dimensão astral em que agora nos encontramos. Os encarnados, que enxergam os espíritos de outros planetas, realizam a façanha através da faculdade mediúnica, ou devido ao espírito extraterrestre projetar a sua imagem na dimensão material para se fazer visível. E a gente encerra aqui, fechando exatamente os meus 45 minutos. Gente, então vamos começar a ter um pouco mais de compreensão com o novo e o diferente. É muito difícil, mas a gente precisa começar a ter uma visão mais macro da nossa realidade. Bom dia! Seja bem-vindo! Muita luz, muita paz para você também, Wilson. Tudo de bom para nós. Né? Por que a gente precisa ter essa visão mais macro, Etienne? Para a gente começar a entender nossa realidade, a nossa vida real, a nossa real situação e o funcionamento da separação do joio do trigo, né, gente? Porque isso, querendo ou não, vai abraçar todo mundo. Aqui um dia nós estamos aí também cantando para subir, né? Então vamos ficar atento aí com os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, os nossos valores, as nossas atitudes mediante as necessidades dos outros e não só a nossa, beleza? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por todos vocês que passaram aqui hoje. Gente, amo, de verdade, tá? Um beijo no coração. Que a semana de vocês termine cheia de luz, de paz, de amor e muito equilíbrio. Beijo. Tchau. Fique com Deus.